Olá, alunautas! Hoje falaremos mais um pouco sobre lógica. Mas o que veremos hoje? Hoje veremos questões de um assunto muito importante, que são os tabuleiros. Mas como assim tabuleiros? Na aula de hoje, nós aprenderemos a montar os tabuleiros. Na verdade, existem dois tipos de montagem de tabuleiros. Eu costumo dizer que são os tabuleiros preenchidos por números e os tabuleiros preenchidos por pecinhas. Mas qual dos dois trataremos hoje? Hoje, nessa abordagem inicial, falaremos dos tabuleiros numéricos, como se fosse uma homenagem a esse site. Falaremos um pouco sobre quadrados mágicos. Exemplo 1. Tomemos um tabuleiro 3x3. Devemos preenchê-lo com os algarismos 5, 8 e outro número natural desconhecido, de modo que todos os números em uma linha e uma coluna sejam diferentes, e ainda que a soma dos números das diagonais sejam sempre igual a um número par. Como assim? Teremos que preencher esse tabuleiro aqui que vocês estão vendo na figura com os algarismos 5, 8 ou x, de modo que os elementos da diagonal tenham sempre a mesma soma. E essa soma seja uma soma par. Vamos começar então o preenchimento. Eu costumo dizer que o bizu para preencher tabuleiros é começar pelo preenchimento da pecinha central. Se vamos começar pelo preenchimento da pecinha central, nós teremos três possibilidades: começar com 5, com 8 e com x. Vejamos então o caso 1. Começaremos como se o preenchimento na casinha central fosse o elemento 5. Como teremos que ter os elementos em cada linha e colunas diferentes, então se já temos o 5 aqui central, temos que ter um 5 nessa linha e nessa linha. Do mesmo modo, nessa coluna e nessa coluna. Temos então duas possibilidades análogas: colocar o 5 aqui, aqui e aqui, ou, analogamente, aqui, aqui e aqui. Esses dois casos são exatamente iguais, então podemos escolher um deles. Escolho assim, mas lembrem-se que a gente poderia fazer a mesma coisa. Era como se estivesse girando o quadradinho. Então, vejamos a soma da diagonal. Na diagonal nós temos 3 vezes o 5. Eita, e agora? Temos 5 mais 5 mais 5, dando igual a 15, como a soma dos elementos da diagonal. Isso é possível? Não, porque era regra do problema que a soma dos elementos da diagonal fosse um número par. Então essa possibilidade está errada. Vamos então para o caso 2. No caso 2, vamos supor que o elemento central seja o 8. Da mesma forma, podemos ter duas possibilidades, que são também análogas: 8 aqui e aqui, ou 8 aqui. Sem perda de generalidade, escolheremos colocar o 8 nessas casinhas. Vamos então ver a soma dos elementos da diagonal. Na diagonal, nós temos 8, 8 e 8. 8 mais 8 mais 8, que é igual a 24. Ou seja, não fura nossa hipótese de que os números na diagonal principal, somados, devem dar um número par. Então, o que temos então? Temos que completar o preenchimento com 5 e x. Como teremos que ter um número em cada coluna? Sem perda de generalidade, se colocássemos o 5 aqui, teríamos que ter o 5 aqui ou aqui, certo? E aqui também. Então, como precisamos de um aqui, vamos botar aqui e aqui. E o x aqui, aqui e aqui. Ok, poderia ser de outra forma? Poderia. Em vez de colocássemos a 5 aqui, poderíamos começar preenchendo o x. Mas o caso novamente seria análogo. Teríamos 8, x e 5, e não 8, 5 e x. Vamos então. Sabemos que a soma das diagonais é igual. Então temos que o 24, que é a soma de 8 mais 8 mais 8, deve ser igual ao x mais 8 mais 5. Então isso aqui é igual a x mais 8 mais 5. Podemos então calcular, enfim, o nosso x. 24 menos 13. Quanto que dá o nosso valor de x, então? X igual a 11.
valor possível para o nosso elemento desconhecido, que no caso é o x. Vamos então para o último caso. Caso 3. Já fizemos o caso quando o elemento central é o 8 e o 5. O elemento central agora só pode ser o próprio x. Da mesma forma, temos dois casos. Podemos ter o x aqui, aqui e aqui, ou aqui, aqui e aqui. Suponhamos, sem perda de generalidade, que o x é a soma de novo, como se fosse a diagonal principal do tabuleiro. Temos x, x, x. Falta colocarmos os elementos 5 e 8. Vamos então. É análogo. Podemos escolher, sem perda de generalidade, colocar o 5 aqui ou o 8. Vamos colocar então o 5. Temos 5, então aqui só pode ser o 8. Aqui só pode ser o 5. Aqui só pode ser o 8. Aqui terá que ser o 5. E aqui terá que ser o 8. Temos que x mais x mais x é igual a x mais 5 mais 8. Lembrando que x é um número inteiro e que essa soma aqui deve ser par. Então, temos que 3x é igual a x mais 13. Isso é 2x igual a 13. Eita, absurdo! Não podemos dividir 13 por 2 e dar um número inteiro. Logo, o nosso caso 3 é uma hipótese errada. Então, temos como única solução o caso 2, quando x é igual a 11. Resolvemos, então, nosso exemplo 1. Vejamos, então, mais um exemplo. Exemplo 2. No exemplo 2, imaginemos novamente que temos um tabuleiro 3 por 3. Só que esse tabuleiro é diferente. Temos que preencher eles com os algarismos de 0 a 9. Só que eu já sei o lugar do 0 e do 9. E mais ainda, eu já sei a soma dos elementos de cada linha e coluna. Na primeira linha, eu sei que a soma é 18. Na segunda linha, eu sei que a soma é 7. E na terceira linha, eu sei que a soma é 13. Nas colunas, temos que a primeira coluna tem a soma de seus algarismos igual a 4, a segunda igual a 18 e a terceira igual a 16. A partir desse nosso tabuleiro inicial, vamos começar o preenchimento. Vamos começar nessa linha aqui. Vamos chamar esse primeiro elemento de x e esse de y. X mais y é igual a 4. Então, nós temos algumas possibilidades para o x e para o y. Como não pode ser nem 0 nem 9, e tem que ser de 0 a 9, então pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mas para a soma ser 4, nós temos que podem ser os algarismos 1 e 3, ou 2 e 2. Como não podemos repetir os números, o caso 2 e 2 não serve. Precisamos agora analisar o caso 1 e 3. Será que pode ser o x igual a 1 e o y igual a 3? Ou teremos que ter o x igual a 3 e y igual a 1? Vejamos então. Na segunda linha, nós temos que a soma é 7. Se colocássemos o y igual a 3, quais seriam as outras possibilidades? Teríamos aqui e aqui o z e o w, também como tendo soma igual a 4. Isso no caso do y sendo igual a 3. Não podemos esquecer. Só que se o y fosse igual a 3 e z mais w fosse igual a 4, teríamos as mesmas possibilidades para z e w. Teríamos que z e w tinham que ser 1 e 3. Mas nós já utilizamos 1 e 3. Então esse caso está errado. Temos que o x é igual a 3 e que o y deve ser igual a 1. Vamos então para o tabuleiro seguinte. No tabuleiro seguinte já temos aqui o 9, o 0 e já sabemos o x e o y. Sabemos que o x é 3 e que o y é 1. Então já podemos saber essa casinha aqui. Vamos lá. A soma tem que ser 18 e nós já temos 12. Então esse algarismo só pode ser o 6. Vamos então descobrir quem são esses dois algarismos aqui. Como já chamamos no tabuleiro do lado, vamos continuar chamando de z e w. Só que agora sabemos que a soma de z
mais W mais 1 é igual a 7. Então, Z mais W igual a 6. Novamente, sabemos que os números têm que ser de 0 a 9. Então, vamos lá para ver as possibilidades do Z e do W. Para dar igual a 6, nós já utilizamos o 0, então não vou colocar o 0 e o 6 novamente. Vou começar a possibilidade do 1 e do 5, do 2 e do 4, e ainda do 3 e 3. 3 e 3 não pode, porque cada número eu tenho que usar uma vez. Então, já arriscamos essa possibilidade. Temos 1 e 5 e 2 e 4. Todavia, cada algarismo de 0 a 9 é utilizado exatamente uma vez. Então, temos que o caso 1 e 5 não pode, não satisfaz nossas condições. Temos que ZW tem que ser exatamente 2 e 4. Mas onde cabe o 2 e onde cabe o 4? Vamos supor aqui, nessa segunda coluna, sabemos que a soma é 18. Imaginemos se o Z fosse igual a 2. Teríamos 6 mais 2, mais uma letrinha que eu vou chamar de A, igual a 18. O nosso A seria, então, 10. Mas como pode? Sabemos que tem que ser de 0 a 9. Então, essa possibilidade está errada. Sabemos que o Z, que foi a nossa hipótese aqui, o Z não é igual a 2. Se o Z não é igual a 2, então o Z é igual a 4. E, na verdade, o W é igual a 2. Então, poderemos ir para o nosso último tabuleirinho. Bem, no último tabuleiro, já temos quase todos os algarismos preenchidos. Temos que aqui é o 3, o 6, o 9, aqui o 1 e o 0. Sabemos ainda que o Z não pode ser 2, então o Z é 4 e aqui temos o 2. Ok, então só falta esse e esse, mas nós já sabemos a soma. Se aqui é 18, a soma desses três números, 6 mais 4, mais o A é 18, então aqui só resta quem? Aqui só pode ser o 8. Vejamos então, para completar esse último, nós temos três maneiras. Podemos utilizar a soma dessa linha, que é igual a 13. Podemos utilizar a soma dessa coluna, que é igual a 16. Ou podemos ainda utilizar e ver qual é o número que está faltando. Já utilizamos o 1, o 2, o 3, o 4. Falta o 5. Então, será que aqui dá certo ser o 5? Vejamos. 0 mais 8 mais 5 igual a 13. 9 mais 2, 11. 11 mais 5, 16. Terminamos, então, o preenchimento do nosso tabuleiro. Bem, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Valeu, professora Camila!